Olá, tudo bem? Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, domingo, dia do sol, dia de fazermos uma leitura edificante de um dos textos sagrados que estão disponíveis à humanidade. No nosso caso, a Bíblia na linguagem de hoje, porque estamos em um ambiente cristão. Eu sou a Sônia Beth, sou terapeuta e sou à sua disposição. Estamos na lua cheia no signo de Câncer, o sol está passando pelo signo de Capricórnio, estamos na lunação de Sagitário, finalizando a lunação de Sagitário. E hoje, primeiro dia da semana, voltamos a falar de Madalena, tá? Vamos fazer uma leitura de um dos capítulos do Evangelho de João, e depois vamos fazer a leitura de um dos textos do Emmanuel sobre Madalena. Você está pronto? Vamos lá? O Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em você. Bom dia. Jesus aparece a Maria Madalena, capítulo 20, versículos 11 a 18. Maria Madalena ficou fora, chorando perto do túmulo, né? No último vídeo nós lemos uma parte do Evangelho que fala que na madrugada Madalena foi até o túmulo de Jesus e chegou lá, percebeu que a pedra que fechava o túmulo havia sido removido. Então, continuando, voltando ao texto. Maria Madalena ficou fora, chorando perto do túmulo. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram, respondeu ela. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali de pé, mas não sabia que era ele. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, e eu o levarei para outro lugar. Maria, disse Jesus. Então ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Isso quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá e diga aos meus irmãos que eu vou subir para aquele que é meu Pai e Pai deles, meu Deus e Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe havia dito. Então vamos ver o que Emmanuel escreve sobre esse acontecimento. Madalena é o título da mensagem. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos seus discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Madala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios.
Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, ou a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria Madalena, Maria de Magdala, houvera transformado a sua luz, a luz do Evangelho Redentor. Essa mensagem está em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92. Essa questão essa versão de Maria Madalena é uma versão cristã, né? Mas eu gostaria de deixar claro que há outros estudiosos do Evangelho, há outros grupos que estudam o Evangelho que aceitam outra versão, né, de Madalena e reforçam que dentro do cristianismo a figura de Madalena ela foi rebaixada, talvez pelo fato de ser mulher, não sei, foi rebaixada e vinculado à questão do sexo desregrado. E esses grupos também reconhecem que a sexualidade dentro do cristianismo é um assunto meio complicado, né? E, na minha opinião, devido aos últimos acontecimentos, a gente pode até pensar, né, que por fora bela viola, mas por dentro põe bolorento. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, talvez seja um assunto que precisa ser revisto para que todos os envolvidos, para que todos os cristãos sejam realmente felizes e de acordo com a sua própria natureza. Mas, por outro lado, não podemos deixar de aceitar que a figura de Madalena, conforme o cristianismo, não deixa de ser um modelo que deve ser perseguido, que deve ser observado por todos aqueles que procuram uma ressurreição em vida, né? Que procuram sair verdadeiramente, gente, porque hoje a gente percebe tantas pessoas que se dizem que mudaram por causa do cristianismo, mas é tudo, sabe, uma personagem, na realidade não é nada daquilo, né? E então nós precisamos realmente cuidar da nossa própria vida, cuidar de nós. Se nós percebemos que estamos enroscados em algum tipo de vício, seja ele qual for, e que a gente sabe que quando estamos enroscados num grupo, como é difícil, num vício, como é difícil a gente sair daquele hábito, né, daquele hábito desregrado, porque todo vício é um hábito. É um hábito que nos prejudica primeiramente. E como é difícil muitas vezes a gente sair desse hábito, mas é possível. Então eu acho que essa figura de Maria Madalena trazida pelo cristianismo pode ser, né, um modelo daqueles que realmente querem mudar a sua vida, tá? Para ter mais felicidade, para sentir o amor, para sentir a felicidade dentro de si, e não, sabe, mencionar que mudou por causa do Evangelho, só para, vamos dizer assim, alimentar
uma personagem que venha enganar diversas pessoas. Porque, infelizmente, no meu ponto de vista, da maneira como eu vejo, hoje nós estamos passando por situações desse tipo. Então, vamos cuidar da nossa própria vida, vamos cuidar da nossa transformação, da nossa redenção, para sermos mais felizes, para sermos mais autênticos com a gente mesmo. Um abraço, uma ótima semana. Até mais.